Muito bem, pessoal. Então, nós estamos aqui hoje reunidos para a última aula do programa de educação continuada do Serviço de Fisioterapia do Hospital de Urgências de Goiás. A ideia é discutir um pouquinho do oxigênio e do papel que ele tem na reabilitação e umas diferentes vertentes aqui. E eu vou aproveitar os próximos minutos para bater esse papo com vocês. No final, a gente pode fazer uma discussão sobre o tema. Um dos primeiros pontos que tem mudado muito, quando a gente pensa em oxigênio, em oxigenoterapia, na assistência ao paciente que está internado, e é o nosso foco de discussão hoje, é saber que cada vez mais o mundo todo reconhece que o oxigênio não é tão isento de riscos. Então, a gente pode começar por essa reflexão aqui, quando a gente olha e vê uma revisão sistemática com meta-análise publicada em 2018, que menciona exatamente isso. Olha, a mortalidade, a morbidade em adultos, no caso intubados em ventilação mecânica, que estavam sendo mantidos eventualmente em hiperóxia. E esses autores, na Lancet, que é uma baita revista, discutem com a gente que a hiperóxia também ameaça a vida. Então, eu comecei a trabalhar nos anos 90, quando ter uma saturação de 100% num paciente internado era comemorado. Você encontrava um paciente antes de fazer uma sessão de exercício com 94%, deixava ele com 100%, sob suplementação de O2, a gente comemorava, olha como ele melhorou. E hoje a gente sabe que não é bem assim. Então, quando a gente começa a pensar em oxigênio, nem sempre é tudo tão tranquilo. Uma coisa que é importante, já passando uma mensagem, e eu vou mostrar para vocês que a ciência tem evoluído rápido nessa área, quando a gente pensa em oxigenação, em reabilitação, em acompanhar o paciente grave, nesse momento, falando da ventilação mecânica, em 2018, os dados dessa revisão sistemática, que envolveram 25 ensaios clínicos randomizados com 16 mil pacientes, todos pacientes com perfil de UTI mesmo, olha, sepse, doença crítica, AVC, trauma, infarto, parada cardíaca, fez cirurgia de emergência. E olha que dado importante, comparado com manter a oxigenação discretamente mais baixa, uma estratégia que permitia o oxigênio elevado, e nós estamos falando aqui de uma média, de uma mediana de 96%, que variava entre 94% e 99%, traduzindo isso. O que vocês vão ver de resultado aqui é o seguinte: quem variava numa faixa entre 94% e 99% de saturação tinha literalmente, então pensa, uma coisa muito comum do hospital, 94, 99, numa mediana, um valor central de 96, tinha um aumento da mortalidade intra-hospitalar, que chegava até 43% maior mortalidade, no mínimo 3% de mortalidade, né? Então imagina, chegando até 43% mais óbvio, se você mantivesse um paciente grave entubado na UTI, numa faixa entre 94% e 99%. É importante dizer que essa revisão sistemática é de alta qualidade. Esse I quadrado que vocês veem aqui mostra que os estudos eram extremamente homogêneos quando ele vem igual a zero. Significa que nós temos alta confiabilidade nesse dado, um dado de muita qualidade. Isso para a mortalidade dentro do hospital. Mas veja que aos 30 dias depois da internação, a mortalidade continuava alta, chegando até 29% maior mortalidade, no mínimo 1% mais mortalidade. E no follow-up a longo prazo, essa mortalidade continua aumentada em 20%. E lembrar que esses pacientes tinham tudo igual, mesma gravidade. A única coisa que era maior neles era manter o oxigênio numa faixa que variava entre 94% e 99%, durante o tempo em que eles estavam no ambiente de terapia intensiva. Então, se você começa a pensar, e eu acho legal fazer essa reflexão nessa última aula do ano, veja que eu estou falando de oxigenoterapia, de oferta de oxigênio no ambiente hospitalar e, nesse momento, na ventilação mecânica para paciente grave. Esse artigo do Derek Chu, da Lancet, eu aprendi que ele existia num congresso, quando eu vi o professor Kaczmarek dando uma palestra em Manaus em 2018. Vocês vejam que lá em 2018, em Harvard, ele era professor de Harvard, né, ele estava aqui no Brasil e eu pude assisti-lo e conversar com ele sobre o assunto. Ele já chamou a atenção, o que para mim não era tão claro. Ele falou em 2018, olha, manter o MFO2 entre 55 e 80 de PO2 e a saturação entre 88 e 95. Então, pensa, no maior serviço do planeta, nós estamos falando da Universidade de Harvard, dos hospitais lá de Massachusetts, eles já tinham essa meta, a menor FO2 possível
para que você atingisse uma PaO2 entre 55 e 80, e esses dados ele estava discutindo na síndrome do desconforto, e uma meta de saturação entre 88% e 95%. Então, eles não pensavam na hipótese de ter uma saturação 96, 97%. E o que ele usou para argumentar sobre esse dado de saturação foi literalmente o estudo do Derek Chu, né? Então, quando eu tenho uma revisão sistemática com meta-análise que fala isso tem que fazer a gente pensar mesmo. Então, quando eu estou proporcionando essa assistência, em 2018, nós estamos falando de uma realidade de 2018, ou seja, quase 5 anos atrás, assumiam que essa era uma verdade muito forte para síndrome de desconforto. E depois saíram outros estudos, pessoal, mostrando que talvez não precisasse ser tão estreito assim, que a gente teria uma certa permissividade para que a saturação subisse. Mas o difícil é a gente contrabalançar a informação de uma revisão sistemática com meta-análise que nos fala, olha, a mortalidade é muito alta, são 16 mil pacientes numa das maiores revistas científicas do planeta, um estudo feito com muito esmero. Então, até 2018, a gente pode dizer, olha, manter uma saturação acima de 95 parece que não é muito legal. Quando a gente parte de 96 de mediana e sobe, né? E aqui ele já incluía o 94, aí ficou aquela coisa, o que a gente faz? Como é que a gente conduz isso? E só para a gente cortar um pouco o assunto aqui, eu mostrar um outro dado para vocês, a gente já sabe desde sempre, quando eu penso em reabilitação, quando eu vou especialmente para o paciente neonatal e pediátrico, mas especialmente o neonatal, nós também temos revisões sistemáticas que mostram exatamente isso. Olha aqui, evidência de alta qualidade que mostra que quando eu mantenho uma saturação entre 85 e 89, manter uma saturação mais baixa na NEL, eu aumento a mortalidade em 16%. E aqui eles deixam a comparação, comparando 85, 89 contra 91, 95. Eles também nem dão chance da saturação ultrapassar 95%. Então, eles comparavam o quê? Se eu pegar um recém-nascido prematuro e deixar ele com 91 a 95, eu diminuo a mortalidade em 16%. Se eu colocar 85, 89, eu aumento a mortalidade em 16%. Mas o que se discute aqui é o seguinte, olha, 96, 97. Não, isso eles nem se permitiam comparar, porque eles sabem que na ANEL ofertar oxigênio dessa forma faz mal. Um outro dado importante é quando eles avaliam retinopatia da prematuridade. Veja como o oxigênio pode ser tóxico. Para o recém-nascido prematuro, receber oxigênio nessa faixa 91, 95, já aumentou em 28% a chance de retinopatia, com agressão direta à sua visão. Então, imagina, deixar entre 91 e 95, que diminui a mortalidade em 16%, por outro lado, aumenta o risco de retinopatia em 28%. Então, veja por que eles não permitem, nos recém-nascidos prematuros, uma saturação acima de 95. Justamente porque ela causa lesões. A gente sabe que existe uma toxicidade pelo oxigênio que favorece a inflamação, favorece a fibrose, e isso a gente tem que lembrar sempre. E quando eu penso em retinopatia, isso é uma realidade muito forte. E ainda jogando para um outro lado, que é assim, olha, quando eu vou comparar esse estudo pensando em enterocolite necrosante, e aí mantém entre 85 e 89, contra 91 e 95, manter em 85 e 89 aumentou em 24% a progressão de uma doença grave, como a necrose das suas alças intestinais, o que pode comprometer completamente a sobrevida. Então, de novo, se eu vou pensar em oxigênio, de acordo com a faixa etária, as coisas podem mudar. Você está vendo aqui que na ANEL, 85, 89, por mais que dê menos retinopatia, aumenta o risco de morte. Então, não é uma opção. A ideia na neonatologia hoje é manter entre 90% e 94%. Né? Então, se na neonatologia, que as crianças são muito frágeis, a gente tem uma orientação de manter entre 90% e 94%, quando a gente extrapola isso para o adulto, no paciente crítico com síndrome de desconforto, a ideia é que manter essa saturação também nessa faixa, ao redor de 92%, 93%, parece ser o caminho mais agradável quando eu penso em desconforto. Então, só para a gente começar a apontar alguns dados aqui e começar a refletir. Nessa reflexão, eu quero mostrar esse dado para vocês. Então, mais recentemente, em janeiro desse ano, o grupo do professor Thomas Piranha escreveu aqui uma recomendação da Associação Americana de Cuidados Respiratórios de como lidar com a oxigenação
dos pacientes que estavam adultos nesse momento, né, no ambiente de terapia intensiva e com oxigênio. Então, olha o que eles sugerem para a gente hoje. E isso é uma realidade pensando em avaliação beira-leito para um paciente que esteja precisando de oxigênio. Então, vamos lá? Para quem precisa de oxigênio, se aceita hoje como um caminho bastante normal manter uma saturação entre 94% e 98%. Então, ele precisa de oxigênio suplementar. Você tem uma meta de PO2 que varia entre 70 e 100. Obviamente, com uma PO2 de 70, a saturação vai estar mais perto de 94. Com uma PO2 de 100, a saturação vai estar mais perto de 100%. Mas veja que dado importante também numa recomendação sólida, só para a gente botar a baliza aqui e dar um norte para a nossa orientação de oxigenoterapia. Olha, se para quem precisa de oxigênio, e quem é que normalmente precisa de oxigênio, pessoal? Quem está desaturando. Isso é uma coisa muito importante. Já nesse bate-papo, nessa gravação, é fundamental saber quem precisa de oxigênio, quem desatura. Especificamente, quem desatura para valores inferiores a 90%, a despeito da etiologia. Então, ele pode ter ali uma DPOC, ele pode ter um infarto, ele pode estar com uma insuficiência cardíaca descompensada. A gente vai pensar em suplementação de O2 exclusivamente se a saturação estiver caindo abaixo de 90%. Alguma literatura vai falar 90 ou menos, deve-se suplementar. Outras vão falar 88% ou menos, deve-se suplementar, né? Mas o que não se pode ter hoje, e ainda acontece demais, são pacientes pós-infarto, por exemplo, que não estão desaturando e só porque infartaram são colocados para receber oxigênio. Isso é uma má prática, né? Isso não melhora o prognóstico. Pelo contrário, os trabalhos têm mostrado que o uso de oxigênio inadvertido, para quem não precisa, só é lesivo mesmo. Então, quando eu começo a refletir nisso, o que a gente tem que pensar é oxigênio só para quem desatura. Se você já começar a fazer sua prática, e quanto? A mínima dose possível. Se ele precisa de oxigênio e não tem demandas ventilatórias do tipo pressão positiva, ter uma meta com oxigênio entre 94% e 98% parece razoável para um ambiente de enfermaria, para um ambiente semi-intensivo ou mesmo de UTI. Né, se ele não tiver uma dispneia importante, se não tiver uma demanda por pressão. Agora veja, se você extrapolar para o paciente que vai precisar de uma FO2 mais alta, e aqui é claro que nós estamos falando do paciente em pressão positiva, é claro que esse paciente com uma FO2 mais alta, veja que a meta do professor Kaczmarek, entre 88 e 95, lá de 2018, eles ainda recomendam que se siga muito perto disso. Então, você veja, uma meta de saturação entre 88% e 93%. E recomendam, preste atenção no asterisco, usar uma estratégia de PIP, quando for o caso, com uma baixa complacência, ao invés de ficar aumentando FO2. Ou seja, se você tem um pulmão de baixa complacência, nós estamos assumindo que o paciente na ventilação mecânica vai começar a flertar com uma complacência mais baixa quando ele tiver um valor inferior a 40 ml por centímetro de água. Então, quando esse paciente de baixa complacência, de novo, quando ele tem valores inferiores a 40 ml por centímetro de água, esse paciente merece uma estratégia de titulação de PIP. Não estou falando recrutamento alveolar, mas titulação da PIP. Então, em pacientes de baixa complacência que demandem oxigênio para manter o alvo de saturação, pensar em titular a PIP, mas que fique claro, se você tem sim desconforto, essa é uma recomendação muito atual. Lembra que o professor Kaczmarek ainda falava, olha, entre 88% e 95%. E aqui, 2022, janeiro desse ano, recomendação, olha, entre 88% e 93%. Fuja do 94%, 95%. Então, de novo, qual é a meta de conforto para a gente? Se a gente assumir que 88 ainda nos aflige quando a gente vê no oxímetro à beira-leito, a meta me parece bastante razoável que a gente tenha um valor na faixa 92%, 93% para esse paciente que demande pressão, que demande uma FO2 eventualmente mais elevada. Né? Agora, chama a atenção do seguinte, pessoal, a meta de PO2 na gasometria, 55 a 80. E hoje a gente já está tendo trabalhos dizendo que até os 50 passa. Então, quando o cara está com 50, a 55, a 59, então vamos lá, de 50 a 59 de PaO2, se ele mantiver uma saturação de 88%, e você já titulou PIP, você já ofertou a FO2 que seja para essa demanda,
Você já fez a titulação da PIP, ainda precisa de uma FA2 mais alta. Se você atingir uma PO2 de 50 e tiver com uma saturação de 88, talvez seja essa a sua meta terapêutica. Não é jogar o FA2 para 100%, para jogar isso aqui para o máximo que você possa. Então, você veja que as coisas estão em franca evolução. Se você pegar 2018, a meta-análise do Derek Shu falava para a gente, olha, o legal aqui é tentar evitar o 94 para cima, do 96, então, é terrível. Então, vamos jogar os valores nessa faixa entre 91 e 94. Aí, em 2022, deram uma separada nas coisas. Falaram o seguinte, olha, se o cara precisa de uma FO2 mais alta, titule a PIP na baixa complacência e tem uma meta menos ambiciosa de oxigenação. Agora, para quem precisa de oxigênio normal em UTI, aí nós estamos falando de 94%, 98%, enfermaria, emergência, com uma PO2 de 70 a 100. Né? Essa parece ser uma orientação bastante razoável quando se pensa, por exemplo, no neurointensivismo, o paciente está lá entubado, ele nem sempre tem uma complacência baixa, mas ele precisa de um suporte, parece que manter uma PO2 até 100 não é maligno, e manter uma saturação nessa faixa não seria o fim do mundo, mesmo no paciente entubado, sem que ele tenha um distúrbio de síndrome de desconforto. Agora, no paciente com baixa complacência, nós viramos a folha aqui para baixo. Agora, chama-se atenção também um outro dado desse estudo do Pironi, que é, olha, para quem tem DPOC, doenças obstrutivas crônicas, a meta de saturação, essa aqui não mudou, tem que ser sempre respeitada, entre 88 e 92, e se aceita também como verdade uma PO2 bastante mais baixa. Então, entre 55 e 75, isso parece ser bastante razoável. Então, vocês estão com esse slide aqui, com metas de oxigenação, para a gente pensar, seja qual for a situação do meu paciente internado, que demande dessaturação, me parece bastante razoável que a gente siga esse caminho como estratégia de orientar como conduzir essa oxigenoterapia, perfeito? Então, nós estamos aqui discutindo alguns pontos para poder depois continuar. Um outro dado importante, pessoal, quando eu paro para pensar em oxigenação, eu acho importante dizer isso para vocês, vocês percebam aqui, ó, o oxigênio, seja qual for o oxímetro que você tem, é importante que você tenha esse dado, já que você está se lançando para titular oxigênio, para eventualmente fazer exercício com oxigênio, para conduzir essa situação nos pacientes críticos, como eu fiz essa apresentação breve, saiba que todo aparelho, não importa a marca, que não tem nenhuma problemática com essa marca, é só geral, mesmo o oxímetro de UTI, o oxímetro de dedo, o Xing Ling, eles têm uma margem de erro que não é desimportante, eles erram entre 1% e 4%. A sensibilidade deles tem essa variação. Então, quando você mede a saturação de alguém, assuma que o 95 pode ser 91 e pode ser 99. Tem uma variação normal do próprio aparelho, você não tem certeza. E me perguntam muito isso. Juliano, se eu tenho o valor da gasometria versus o que vem com a saturação de oxigênio na gaso, versus o valor da saturação periférica de oxigênio que eu obtenho do oxímetro, lembre-se que este valor aqui predomina sobre esse. Este valor aqui é mais acurado, especialmente se o gasômetro estiver dentro da UTI. Vamos lembrar, quando se colhe o sangue arterial do paciente e leva para o gasômetro, quanto mais tempo até chegar no analisador de gases, maior a tendência a que um pouco do oxigênio saia do sangue, vá se perder para o ar, e você vai ter uma queda discreta da PO2 e da saturação. Então, a imprecisão aumenta quanto mais longe for a coleta da análise do sangue. Mas lembre-se disso, se você tem que guiar o seu programa, a gasometria sempre é um parâmetro muito importante e ele predomina sobre a saturação, perfeito? A saturação tem uma margem de erro maior. E essa margem de erro é ainda maior se eu estou falando de pessoas que têm a pele mais escura. Quanto mais escura a cor da pele, maior vai ser a margem de erro dos oxímetros. Todo mundo sabe disso. Então, você vai atender um paciente da raça negra, é legal que você saiba que tem uma margem de erro maior e acaba mantendo a saturação dele até um pouco mais alta. O 96 para ele está mais para ser 92, se é que você me entende, porque a cor da pele interfere na captação da luz do oxímetro e isso altera a leitura. Pessoas da raça branca, de pele mais transparente, têm uma tendência a ter uma leitura um pouco mais apurada, mais certeira, né? Isso aqui não tem nenhum viés de conotação racial, é só pelo simples fato que é uma questão de luz e preto. Todo mundo aprendeu que o preto atrai luz, a cor preta numa roupa deixa você com mais calor, porque a luz que é emitida pelo oxímetro é captada
pela pele um pouco mais escura, isso interfere na leitura. Então, lembrar que para uma pessoa com a pele mais escura, seja um pouco mais permissivo na saturação. O 96 talvez não seja o fim do mundo. Para uma pessoa de pele mais clara, sua meta tem que ser mais para o 92, para garantir que você não vai cometer tanto erro, tá certo? E veja esse outro dado que eu gosto de mencionar também. A acurácia dos aparelhos se perde muito para qualquer saturação que esteja menor do que 80%, 75%. Quando a saturação do paciente cai, o aparelho sabe que a saturação caiu, mas ele não é capaz de saber qual é o valor exato, e ele tende a aumentar. Então, pacientes com uma PO2 mais baixa, com uma saturação mais baixa, claro que esse paciente aqui nessa faixa, você pode suplementar O2, se você conseguir atingir seu objetivo, ok. Muitas vezes vai precisar de pressão positiva para poder reverter a distúrbio ventilatório na sua totalidade, mas quando a saturação está mais baixa, todo e qualquer oxímetro perde capacidade de leitura. Então, se a gente apresentou metas de oxigenação para o paciente internado em hospital, também é importante saber que o oxímetro não é infalível, pelo contrário. Perfeito? Então, esse é um dado importante. Um outro dado, pessoal, é você saber interpretar essa curva. Só se confiam nos valores que aparecem no oxímetro quando você tem uma curva de leitura que esteja estável. E essa curva, eu sempre falo sobre isso nas aulas, mas não custa mencionar sempre, ela é chamada de pletismografia. Ela representa indiretamente a perfusão no seu capilar. A gente pode interpretar isso como um comportamento pressórico. Aqui estaria a pressão sistólica, aqui a pressão diastólica e aqui a pressão de perfusão. Só se pode confiar no valor que você observa no oxímetro quando você tem uma onda simétrica, um pulso uniforme, como esse que vocês veem aqui. Se você perceber um padrão extremamente oscilante dessa onda, o que você vê no valor ali é só interferência mesmo. Então, quando eu começo a pensar em interpretação, fundamental saber, né, quando o capilar está mais cheio de sangue na sístole ventricular, ele tem um ponto de leitura em que passa menos luz, e quando ele está na diástole, em que passa menos sangue lá na periferia, eu tenho uma maior passagem de luz. Ele lê essa oscilação da luz vermelha e infravermelha do sensor e consegue estimar o oxímetro, então a oxigenação das suas hemoglobinas. Mas lembre-se, só se confia num valor que você obtém se a pletismografia estiver homogênea e simétrica. Então, até mesmo a curva da pletismografia, que vocês estão vendo aí, essa representação da pressão, ela me ajuda a entender o que está acontecendo com o paciente. Quando eu tenho, por exemplo, um paciente, valores de hemodinâmica muito semelhantes, mas quando eu vejo para cá um paciente evoluindo com hipotensão, por exemplo, com hemorragia, com sangramento, com uma vasodilatação periférica mais importante, você vê que na beira-leite os valores de saturação são iguais, mas esse paciente está evoluindo com hipotensão, a onda do pletismógrafo está se achatando, né? E o paciente, quando passa por reposição volêmica, restaura o retorno venoso, a onda, por exemplo, que você vê na pressão normal, ela é mais afilada. Quando o paciente está hipervolêmico, tendendo, por exemplo, a um aumento do extravasamento de líquidos no pulmão, a onda tende a ficar um pouco mais cheia. Então, até mesmo o formato da onda do oxímetro te ajuda a entender o que está acontecendo no ponto de vista de hemodinâmica do paciente. Paciente hipovolêmico, desidratado, hipotenso na curva 2. Num terceiro momento, o paciente que passou pela ressuscitação volêmica, restaurando o seu retorno venoso, a sua pressão venosa central, o enchimento do coração, mas como ele está hipervolêmico, se você desconecta esse paciente para aspirar, por exemplo, ele tem um risco maior de congestão, de perda de complacência. Então, nem sempre olhar só o valor é o caminho ideal. Você tem até a interpretação dessas ondas. Quem trabalha com PAI, quem trabalha com paciente grave, sabe que a onda da PAI, da pressão arterial invasiva, né, é muito semelhante à onda do oxímetro. Só que naquela onda da pressão arterial invasiva, a meta é ver perfusão, e na onda do oxímetro, a meta é ver oxigenação. Mas a onda de leitura é a mesma, é um traçado pletismográfico, é uma pletismografia. Então, só para a gente reforçar que eu só posso confiar no valor se eu tenho um dado de base que seja confiável. Isso sofre interferência de pele, sofre interferência de perfusão. Num paciente com baixa perfusão, o padrão de leitura tende a se perder e o dado começa a ficar menos confiável, tá? Então, um outro dado importante para vocês aí. Como eu mencionei, pessoal, o Tobin, o cara que inventou o índice de respiração rápida superficial, o Martin Tobin, né, irlandês, radicado nos Estados Unidos, ele já mostrou para a gente, desde sempre, isso aqui está num livro clássico de 2006, olha, quem tem a pele mais escura, a meta de saturação um pouquinho maior do que quem tem a pele mais clara, justamente pela interferência
que se tem da cor da pele sobre o oxímetro. Sem entrar no método dos esmaltes escuros, os esmaltes que refletem luz, sem dúvida vão interferir também, especialmente no paciente hipovolêmico, com compressão arterial direta, né? Isso sempre interfere na leitura. E outro dado importante, quando você trabalha com oxímetro, pessoal, quanto menos luz bater nele, mais confiável ele é. Então, se você puder colocar na extremidade do paciente, cobrir com lençol, a leitura vai ficar mais fidedigna do que se você deixar a luz bater. Sempre é muito importante. Quanto mais luz entrar naquele aparelho, a gente sabe que com a lida vai abrindo furo, vai lesando, maior é o problema. É outra orientação muito importante que a gente deve seguir para não cometer o erro, a imperícia, que pode comprometer aí a forma de lidar com o seu paciente. Então, discutindo oxigenação, e aí trazendo para vocês a reflexão aqui, deixa eu abrir um arquivo aqui, aproveitar a presença da Jaqueline, que está aqui. A Jaqueline é preceptora lá do programa de pós-graduação em São Paulo, ela fez um estudo junto comigo há 2 anos atrás, e nesse estudo ela mostrou os ajustes ventilatórios e os desfechos na ventilação mecânica. Só para mostrar alguns dados do trabalho, que foi muito elegante, e só mencionando, no grupo do Hugo, a Érica está fazendo um estudo muito semelhante, encontrando dados diferentes, mas ela tem esse levantamento, a gente já submeteu isso para o Congresso agora, e quando a Érica também está presente aqui, qual que é a origem dessa toxicidade da ventilação? Então, veja, quando se lidava com o sino de desconforto lá em 1970, a referência é de 71, olha a meta, olha o que a Jaque discute na apresentação dela. Lá em 71, a meta era manter o oxigênio a qualquer preço. Qualquer preço. Então, para você ter uma percepção do que significa, morria muita gente em 1970. Não existia PIP, não existia titulação de PIP, os ventiladores eram extremamente diferentes do que são hoje, né? Mas a meta era manter a oxigenação. E se você for para a maior revista científica do planeta, o que eles falavam é o seguinte: olha, se eu deixo um volume de 8 ml por quilo, por exemplo, que para a gente hoje a gente até chama de alto, quando eu penso em simples desconforto, né? A gente gosta de 4 a 6 ml, né? Em situações de baixa complacência, eles falavam assim: olha, quando eu mantenho um volume corrente de 8, a PO2 cai, a saturação cai. Isso não é bom, né? E você vê, quando o volume estava, entre aspas, para ele mais baixo, em 120 minutos, ou seja, em 2 horas, a PO2 caía de maneira muito importante. Mas olha que ela partia aqui, pessoal, a PO2 em milhões de mercúrio, ela partia de 500 e tanto e caía para 100. Olha como o mundo mudou. Lá nos anos 70, eles achavam que uma PO2 de 500, tudo bem, né? Então, imagina, 500 de PO2. Imagina como o mundo era diferente, né? Aí baixava para 100. Então, ela baixava com 8 ml, baixava, falava, não, não pode. Não podemos deixar a PO2 cair. O que eles faziam? Botavam um volume corrente bastante alto, tipo 15 ml, para manter a PO2 na faixa de 600. Já pensou? Então, o paciente na UTI, nos anos 70, na maior revista científica do mundo, os maiores estudiosos do planeta, tinham como meta de PO2 600. Não precisa nem estudar a saturação. É claro que a saturação ficava 100% em todo mundo. Com uma pressão arterial de oxigênio de 600, meus caros, você vai literalmente fibrosar seu paciente todo. E isso é extremamente tóxico. Todos os estudos mostram isso, pessoal. Quando você ventila com muita pressão e muito oxigênio, a resposta inflamatória é extremamente aguda. Eu estou tomando a licença de apresentar os dados da Jaque aqui nesse sentido. E quando a gente vai extrapolar isso, veja que ela também menciona a revisão sistemática. No maior nível de evidência, usando isso do Derek Shu lá em 2018, olha o que se fala para passar a mensagem: uma saturação acima de 94 parece ser meio ruim. E um dado meio importante é esse. Olha essa informação, pessoal. A cada 1% de aumento de saturação, o risco de morte aumenta em 25%. Então, isso não é pouca coisa, né? Isso é muito pesado quando eu penso no adulto, na criança, então, nem se fala. Eu falo sempre isso, quando eu vou visitar serviço de neonatologia, não é incomum que eu esteja convidado a conhecer um serviço desse. A UTI é lindo, o ventilador é ótimo, a equipe toda cheia de jalecos bacanas, mas você vai ver, tá as crianças lá na ANEL, com doença membranialina, todo mundo com uma saturação de 98, 99, você fica até desacorçoado, né? Fica triste. E só para você entender um dado que foi observado pela Jaqueline, no estudo dela, e eu pude ajudar, numa série de visitas à beira-leito, olha o dado que ela encontrou, pessoal. O valor mais comum que ela achou de saturação era 96%. Nem todos os pacientes tinham sentido desconforto. Lembrando que 96%, então, pode não ser o fim do mundo. Mas se já assumir que o valor alto, maior de 95%, nesse serviço estava presente em 62% dos pacientes. Então, se a gente não tomar cuidado, se aceita isso. Então, se achava até 100%, achava até 85%, também está errado, né? Mas você vê, a menor parte dos pacientes fica com hipóxia. A maior,
Um terço estava lá adequado, entre 88 e 95, pelo que o professor Kakimarek e o Derek Chu sugeriam lá atrás. Hoje, a gente, se fosse refazer esse estudo, parece que as metas têm que ser um pouco mais tolerantes, né? A gente vai jogar esses valores, vai interpretar de uma maneira diferente. E os dados da Érica são dados preliminares, por isso que eu não vou apresentar aqui ainda, estão mostrando que a condução da FO2, das pressões aí no hospital, especialmente no Hugo, está sendo mais calibrada, assim, o pessoal tem tomado cuidado com isso. Então, por isso, na reunião científica aqui da gente, eu parabenizo vocês. Então, esse é um dado, isso. Os detalhes, sem dúvida, fazem diferença, já que no teu estudo isso ficou muito claro. Um outro dado importante, pessoal, deixa eu só mostrar para vocês aqui, é que se a gente está falando de oxigenoterapia, não se tem como esquecer disso. Então, quando você pensa, se eu deixo o oxigênio mais alto, que nem nesse estudo da Jaque, a mortalidade girou na faixa de 47%. A gente não pode falar que foi o oxigênio alto que matou. Não é ele sozinho, mas sem dúvida ele é um componente a mais que pode levar a um desfecho negativo. Então, quando eu começo a pensar em suplementação de O2, em estratégias, nós vamos falar de exercício já já, sem dúvida, conduzir isso com cautela é mais importante. Então, o que a gente tem feito isso no hospital, isso sugere para os meus times, a gente tem feito isso com uma certa frequência, que você tome cuidado com a proteção, mas principalmente com metas de saturação. Isso aqui, com o estudo da JAC, isso foi adotado no hospital inteiro. Então, a partir de uma observação técnico-científica, o hospital extrapolou isso para a assistência dele, e isso gerou resultado. Então, você economiza oxigênio, que é um custo que o hospital tem, e você garante segurança. Porque, de novo, o oxigênio em excesso tem alto potencial de toxicidade. Então, isso parece ser bastante razoável. Você vê que muda de população para população, mas, sem dúvida nenhuma, é um dado que a gente tem que respeitar. Um outro dado importante, pessoal, que eu quero mostrar para vocês aqui, antes de começar a falar do exercício em si, é que o oxigênio tem potencial tóxico. Então, fica claro aqui, e é legal deixar isso claro, a hiperóxia, por exemplo, dificulta a remoção das secreções, inflama a via aérea, causa lesão estrutural, então seus pneumócitos tipo 1 funcionam pior, e os pneumócitos tipo 2 vão secretar um surfactante de menor qualidade com a hiperóxia, o que vai piorar a complacência, né? Sem dúvida, você estimula uma hiperabsorção de gás, o que leva à atelectasia, prejudica a troca gasosa, você não faz uma boa troca na periferia, você tem dificuldade para ofertar oxigênio para os tecidos, para captar o gás carbônico, e como eu já disse, leva a displasia, fibrose pulmonar, né? Retinopatia, todos os fatores que comprometem. Aqui é um estudo feito pelo Fabiano, um colega meu lá de saúde da Bahia, e veja o efeito da hiperóxia, pessoal, em rápidos, em horas, o que acontece. Você vê que o pulmão evolui de um espaço de troca normal para uma resposta hiperinflamatória com horas de exposição a uma hiperóxia. Então, você tem, sem dúvida, uma resposta inflamatória que não pode ser permitida. Então, fica essa mensagem. As metas de oxigenação variam, não é fácil. A única população que você tem que pensar mesmo quando você vai lidar com isso, quando você vai pensar em exercício, em reabilitação, é você entender o seguinte aspecto aqui também. Deixa eu só abrir aqui, que eu acabei de fazer uma coisinha aqui que eu não queria, aguentei. Quando você pensa em oxigênio, e se eu extrapolar para aquela subpopulação dos pacientes com DPOC, pessoal, deixa eu compartilhar de novo a tela, veja um caminho que parece bastante razoável. Com quem tem doença obstrutiva, lá em 80, já se falava sobre tratamento, especificamente os dados que comparavam para quem precisava de oxigênio, o oxigênio fazia diferença na mortalidade. Então, veja, você caía a mortalidade em 12% em 5 anos, quem saturava e ficava desaturando, a mortalidade ia para 25%. Então, assim, se sabe desde sempre, todos os consensos, os golds atuais, antigos, falam que o oxigênio é muito famoso, né? Ele tem como benefício, e veja o que se falava antes, diminuir o trabalho ventilatório. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Então, quando eu venho para a literatura atual, o oxigênio ele melhora a oxigenação. Melhorando a oxigenação, se você consegue restaurar a concentração arterial de oxigênio, melhorar a oferta de oxigênio para os tecidos, você literalmente favorece o metabolismo aeróbio, o que diminui a frequência ventilatória, diminui a despolarização do frênico, diminui o trabalho. Mas isso para quem está desaturando, né? Então, oxigênio para quem não desatura
não faz o mínimo efeito no potencial de dispneia do paciente. Agora, o paciente hipoxêmico, evoluindo com acidose de origem metabólica, né, pela hipóxia, ele vai fazer acidose lática, vai aumentar a concentração de hidrogênio, aí esse paciente tem potencial de responder com alívio do desconforto respiratório com a oxigenação. Isso sem contar o efeito placebo de ver o oxigênio, ver o vapor entrando nele. Tem um efeito placebo de 30% aí que diminui a dispneia também. Mas ele não diminui trabalho ventilatório de quem não está desaturando, né? E para quem desatura, pode ser que você alivie isso. Agora, se você demorar para colocar, a carga ácida vai estar tão grande, e vamos lembrar do ponto de vista de estímulo respiratório, a hipóxia é o que menos faz você ventilar. O que mais faz você sair em busca de ar é o aumento do CO2, é a queda do pH, que aí você vai aumentar muito a sua ventilação, vai aumentar muito o seu trabalho. Então, lembra, o oxigênio com potencial de aliviar a dispneia é muito relativo sua potência, mesmo em quem está desaturando. Por quê? Os maiores estímulos para você aumentar o trabalho ventilatório estão na hipercapnia e na acidose. Então, melhorar o oxigênio, indireto, claro que ele tem potencial, aumentando a concentração arterial, saturando melhor a hemoglobina, ele tem potencial de melhorar o metabolismo aeróbio, diminuir a formação de hidrogênio, controlar um pouco a gênese da acidose metabólica, mas esse alívio do trabalho ventilatório é relativo, perfeito? Agora, uma das coisas que se sabe é que para quem desatura cronicamente, usar oxigênio aumenta a sobrevida, né? Isso alivia realmente o desconforto, melhora a qualidade de vida, a saúde total. Mas isso se sabe por causa desses estudos aqui. Lá do começo dos anos 80, século 20 ainda, olha lá, o NOT comparando 12 horas contra 20 horas, o MRC 15 contra sem oxigênio, todo mundo mostrou que muda desfecho. Então, é uma das poucas terapias em que a gente pode ajudar para quem tem doença pulmonar obstrutiva, é demandar oxigenação contínua. Então, na reabilitação, se você vai deshospitalizar um paciente, é um tema muito em voga. Hoje eu pude ver uma brilhante colega aí, Ana Cristina, comemorando a deshospitalização de um paciente com suporte domiciliar, né? Ela trabalha com isso, e a gente sabe que nesses conceitos, saber indicar é fundamental, saber quando orientar é fundamental, isso muda desfecho. Os estudos todos mostram isso, tem nível de evidência A, ou seja, deve ser realizada. Oxigênio para quem satura na hora de deshospitalizar faz total diferença. E ele previne, por exemplo, quando você tem a DPOC, é muito comum que você tenha insuficiência cardíaca direita, corpo pulmonar, ele evita lesão de órgão-alvo, ele minimiza a resposta de hipertensão, né? Melhora a vida, aumenta a sobrevida, o oxigênio para quem precisa faz total diferença. Evita o fator da policitemia, o que é isso? Quando você está desaturando, está cronicamente com menos oxigênio, seu rim, seu fígado em menor proporção, mas muito seu rim, vai liberar uma substância, um hormônio chamado eritropoetina, que vai chegar na medula óssea, vai tentar aumentar a quantidade de hemoglobina para compensar a falta de oxigênio. Nessa de tentar aumentar a hemoglobina, pode ser que seu sangue ultrapasse um hematócrito de 56%. Quando os seus glóbulos vermelhos no sangue ficam em 56% ou mais, você tem um fenômeno chamado poliglobulia ou policitemia, e você aumenta o risco da viscosidade do sangue, aumentar o trabalho do teu coração, o risco embólico. Então tem que tomar cuidado. Quem satura para compensar, aumenta os glóbulos vermelhos cronicamente. A gente sabe que essa resposta, a partir de 3 dias de saturação, já vem de maneira importante, mas tem que ficar de olho no hematócrito, no hemograma. Se ele tiver 56% ou mais, a viscosidade do sangue não compensa o benefício. E aí você aumenta o risco. Então, para quem satura cronicamente, ficar de olho no hematócrito. Se ele passar ou bater 56, você já tem indicação formal para suplementar O2, né? Como a gente falou, eu quero chamar a atenção de um dado. Para esse paciente que desatura, ele aumenta a tolerância aos esforços e favorece a resposta anabólica. Quando você vê ganho de peso, especialmente peso magro, pessoal, o oxigênio bem ofertado poupa proteína, favorece que você consiga sintetizar a proteína contrátil, ganhar capacidade funcional. Reabilitar paciente desaturando durante o esforço, no Covid teve muito disso, quando você bota o paciente para fazer isso, ele desatura, por que ele desatura? Você aumenta o consumo de oxigênio no músculo e ele não consegue repor. Essa informação nesse encontro é muito importante. A doença cardíaca, a princípio, crônica, estável, não faz o paciente saturar nunca. O paciente desatura por doença pulmonar. Agora, se o cara estiver descompensado, na insuficiência cardíaca descompensada, aí sim ele pode ter uma congestão pulmonar, que vai evoluir com congestão alveolar, e aí você tem menor troca e pode saturar. Mas é porque comprometeu o pulmão a doença cardíaca.
pela congestão retrógrada, pela disfunção do ventrículo esquerdo especialmente. Agora, quando eu penso em dessaturação aos esforços, isso tem muito a ver com piora da capacidade de troca nos pulmões. A doença cardíaca isolada não causa dessaturação. A doença cardíaca descompensada, que demanda internação, com congestão pulmonar, com edema periférico, essa pode causar dessaturação porque compromete os pulmões, certo? Então sempre é importante. Mas isso aqui, para a gente, já chama atenção. Mas, de novo, o oxigênio só faz a melhora da resistência quando o paciente satura. Não tem nenhum sentido você ofertar oxigênio para um paciente que não tenha dessaturação durante os esforços. Isso não vai ter nenhum efeito de alívio. Ofertar oxigênio exclusivamente não é ergogênico, não aumenta a tolerância. Agora, se ele desatura, aí sim você tem indicação formal para isso. E os estudos mostraram isso, pessoal. Quando se compara, classicamente, quando o cara vai treinar, ele responde melhor. Esse é o dado desse estudo do Entner, que mostra exatamente isso. Para quem desaturava, foi colocado para trabalhar na bike, com e sem oxigênio, desde a primeira sessão, a suplementação de O2 aumentou a carga de trabalho. Você vê que os dois se beneficiaram no passar das sessões de exercício, os dois foram ganhando força, ganhando capacidade de gerar mais força na bicicleta, tolerar, gerar mais carga. Mas quem usou oxigênio treinou num nível maior o tempo todo. Então vamos deixar isso claro, pessoal. Quando eu tenho um paciente saturando que suplementa O2, ele tem sim um efeito de maior tolerância aos esforços, porque ele evita a anaerobiose, evita a acidez precoce, evita o tamponamento químico e ventilatório precoce, que vão levar você a uma descompensação. Então, quando eu penso em prescrição de exercício no ambiente hospitalar, seja enfermaria, seja UTI, fica de olho. Se você botar o paciente para se mexer, ele vai extrair mais oxigênio do sangue. E quando ele extrair mais oxigênio do sangue, fica de olho se ele não desatura. Se ele desaturar, e aí vamos falar sobre isso, vamos supor que ele está com 95%, com um catéter a 2 litros por minuto, ela mantém 95%. Aí você colocou ele para pedalar. O 95%, uma pessoa normal, quando faz exercício, ela não desatura, pessoal. Ela até sobe a saturação. Se você vê que seu paciente 95, 94, 93, 92, 91, você não espera baixar para 88. Você sabe, ele está aumentando o consumo, naquele momento você pode aumentar a oferta. Então, se fosse eu, seria aquele momento de aumentar 1 litro a mais do valor da cânula nasal que ele está recebendo. Para aquele momento, eu aumentaria 1 litro. 1 litro a mais. Porque a partir dali, você está minimizando essa desaturação. E a hora que terminar o exercício, a saturação dele vai subir, você abaixa de novo o FO2. Então, olha essa recomendação. Não precisa esperar a saturação na tua reabilitação do dia a dia baixar de 88 para suplementar, que seria a indicação formal, está 88% ou menos. Você pode ver, se o paciente começa a dessaturar, já está consumindo e não consegue repor, isso já não é normal. Você poderia aumentar a oferta durante o exercício. E a hora que você terminar a sessão, você volta para a oferta pré. Isso é uma medida que tem efeito para aumentar a tolerância aos esforços. Então, esse é um ponto-chave aqui da nossa discussão de hoje, mostrar que o oxigênio, para quem precisa, tem sim um efeito ergogênico interessante. E quando você pega, aqui é o Gold 2000, pessoal, mas você pode pegar o Gold 22, que é a mesma coisa, está lá publicado no site, só botar Gold DPOC, você acha a versão atual, espanhol, português, tem um monte de slide, um monte de coisa, mas sempre, veja, se eu tenho hematócrito passando de 56%, se eu tenho sinal de insuficiência cardíaca direita, se eu estou congesto, é muito normal a associação de DPOC com IC, né? Você sabe que esse paciente tem demanda por oxigênio. Então, é fundamental que você comece a corrigir a tua conduta pensando nisso, o oxigênio com efeito ergogênico para quem desatura. Isso é muito real e faz parte. Eu não vou entrar hoje no mérito das pressões positivas, não é o tema da discussão, mas sempre entender que oxigênio para quem precisa dele. Isso já é uma baita coisa, porque ele é muito usado abusivamente, pessoal. Ele é muito usado mais do que devia, isso só é ruim mesmo. Então, quando você para olhar para essa suplementação de O2, olha o dado aqui, ó. Botou o cara para fazer exercício, PO2 caiu, a saturação caiu, ou fez broncoespasmo, é outro dado interessante. Você percebe broncoespasmo induzido pelo exercício com a associação da desaturação, o legal é você saber que ele vai ajudar você a fazer com que o paciente tolere melhor aquela intensidade de esforço. Então, por que se sabe que isso é muito importante, pessoal? Isso é muito importante por um aspecto fundamental para que a fisiologia possa funcionar e fazer o paciente ganhar capacidade de tolerar os esforços. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, quando a pessoa tem oxigênio, pessoal, no corpo, eu vou usar um gráfico aqui que ajuda muito a explicar isso. Para a gente estar vivo, a gente precisa ter sempre energia, e a energia vem
da quebra do ATP. Quando eu quebro o ATP, nasce a energia que eu preciso. Esse ATP, ele pode vir da gordura, que é o que a gente está fazendo agora, da glicólise, que é o que a gente está fazendo agora, 96% vem da gordura, aí sentado assistindo essa aula, e 4% vem da glicose. Isso é super tranquilo. Isso aqui acontece bem quando eu tenho oxigênio disponível nos tecidos. Isso aqui é fantástico. A gordura é extremamente calórica, libera um monte de ATP. A gordura tem potencial para formar um monte disso aqui. Você está bonitão. Vê quando você queima gordura, pessoal, na beta-oxidação, você vê que chama beta-oxidação porque usa oxigênio. Você tem um potencial enorme de gerar energia queimando gordura. A gordura é muito calórica, libera muito calor, faz suas células funcionarem bem. Você queima pouca gordura e fica cheio de energia. Por isso que a gente demora para emagrecer. Aí sentado a gente está queimando gordura enquanto eu estou aqui dando aula para vocês. Só que eu queimo pouca e gero muita energia, então é um fogão que queima lento e me dá energia por muito tempo. Por que eu estou falando sobre isso na aula de oxigênio, pessoal? Você tem aqui um carro econômico. Se você tem uma oxigenação tecidual adequada, você consegue manter seus tecidos vivos, queimando gordura, um pouquinho de glicose, que você repõe lá facinho, e você dura muito. Agora, sabe por que eu estou falando isso? Se o indivíduo fica hipóxico, pessoal, se falta oxigênio nos tecidos, aí eu vou travar muito dessa capacidade de beta-oxidação. Eu vou ter muita dificuldade para produzir energia usando gordura, porque a gordura é queimada com oxigênio, né? Como tudo é queimado com oxigênio. Mas se eu estou com pouco oxigênio no corpo, eu começo a dificultar a metabolização da gordura. E eu vou favorecer que ocorra muito dessa glicólise aqui. E quando eu começo a queimar muita glicose para ter energia, para ficar vivo, o problema da minha glicose é que na célula começa a cair a quantidade de glicose. E essa célula começa a pegar proteínas estruturais dela, do sangue, do teu corpo todo, que são nobres, que formam suas células, e converter em ATP. Então, que desgraça. Quando você está hipoxêmico, pessoal, na hipoxemia é importante, o que vai acontecer é, muito da sua síntese de ATP vai vir da proteína. E aí você está travando completamente a sua capacidade anabólica. Todos os trabalhos mostram a mesma coisa. Quando a gente discutiu o mecanismo de perda de força, já foi alvo de discussão nessas nossas reuniões, uma das coisas que eu sempre menciono é isso. O paciente hipoxêmico que tem uma saturação basal menor, uma PO2 menor, uma menor quantidade de hemoglobina no sangue, ou seja, uma menor concentração arterial de oxigênio, tende a uma resposta extremamente proteolítica. Ele destrói estruturas que deveriam estar sendo preservadas para ele poder fazer síntese proteica. Então, se eu quero ganhar massa muscular, o oxigênio é muito importante para que eu possa fazer síntese proteica. Na falta do oxigênio, não cresce planta, não cresce célula, não cresce carne. Sem oxigênio, a gente morre, né, cronicamente. Então, a gente tem que pensar nisso. Para o paciente dessaturando, a capacidade de fazer anabolismo é muito menor. É por isso que é muito frustrante reabilitar paciente com DPOC, paciente com IC, com congestão, porque esse paciente desatura, enquanto ele estiver desaturando, para você conseguir sintetizar a massa muscular é muito difícil. Então, você dá o oxigênio, lembra que ele favorece o ganho de peso? É ganho de peso magro. E ele favorece o que também? Você vai conseguir mobilizar melhor a gordura. Se você der oxigênio para quem desatura, você consegue mobilizar melhor a gordura, poupa a proteína para que essa proteína possa entrar numa cascata de síntese proteica e você, no passar do tempo, começa a ganhar músculo. Então, quando você trabalha com reabilitação pulmonar, indivíduos internados ou não, que dessaturam, você fazer exercício com o cara desaturando, para ele ganhar músculo é praticamente impossível bioquimicamente. Então, é aquela coisa, vale a pena colocar uma bala de O2, levar o paciente para andar junto com ela, porque aí você melhora de maneira indiscutível a capacidade de tolerar os esforços. Então, pensar em oxigenação, em saturação e afins, esse tipo de orientação é importante, ou seja, oxigênio para quem satura, quando bem indicado, e aí, de novo, a menor oferta possível para manter uma saturação lá ao redor de 92%, 93%, 92%, 91%, 93%, aquela meta que é muito tranquila de se atingir. É pouco para ter o mínimo que garante a vida e a resposta anabólica. Deixar um pneumopata crônico com fibrose, com enfisema, com bronquite, né, asma de repetição com uma saturação acima de 95 é só errado também. Além de narcose, que causa, leva a pior toxicidade e maior resposta inflamatória. Então, quando a gente pensa nessa terapia de assistência ventilatória, sem dúvida, corrigir as formas de lidar com saturação faz total diferença. Eu, hoje, na clínica, por exemplo, hoje à tarde eu estava lá, hoje na clínica, hoje eu resisto a colocar
o paciente que desatura, porque eu não coloquei o sistema de oxigênio lá ainda. Né? Eu trabalho muito com cardiopata e cardiopata não desatura. Então, se você vai montar uma clínica de reabilitação cardíaca, você, teoricamente, você não vai precisar de oxigênio, porque ele não vai desaturar. Agora, se ele vier com uma insuficiência cardíaca direita, ele já tinha uma DPOC prévia, ele tiver desaturação, vou precisar de oxigênio. Hoje eu tenho encaminhado os meus que chegam no meu consultório, eu encaminho para os colegas que têm O2, porque não, eu até poderia reabilitá-los na minha, mas eu ia ter que colocar oxigênio. E eu não tenho esse interesse por enquanto. Né? É só uma questão minha, de estratégia mesmo. Eu prefiro ficar no cardiopata que não tem a pneumopatia associada com desaturação. Mas se eu treinasse esse cara na minha clínica, ele dessaturando, eu não usasse O2, a resposta que ele teria ao meu exercício seria muito menor. Na capacidade de ganhar força, ganhar resistência, ganhar massa muscular, inverter aquela curva catabólica para uma curva anabólica. Seria muito mais difícil. Então, essa reflexão também cabe e é muito importante. Então, quando eu penso em assistência do paciente hospitalizado, ambulatorial, pós-cuidado intensivo, acho que a gente pode fazer um resumo muito interessante, que é pensar assim, olha, sem dúvida, uma saturação para o DPOC entre 88 e 92, uma PO2 entre 55 e 70, né? Quando eu penso isso no paciente hospitalizado, especialmente, mas até no ambulatório isso passa bem, né? Se você não tiver corpo pulmonar, não tiver insuficiência cardíaca direita, não tiver poliglobulia, como eu mencionei. Para o paciente intensivo, uma meta para quem tem complacência baixa, também uma PO2 de no máximo 80, 55, 50, 80, varia da literatura, uma saturação de 92 parece bastante razoável, e quando eu extrapolo isso para o paciente que precisa de oxigênio no hospital, se é um pouco mais permissivo, manter uma saturação entre 94 e 98 parece razoável, com uma PO2 entre 70 e 100. Com o tempo, esses valores vão estar aqui, e você vai calibrando de acordo com a situação. Agora, para reab, melhor coisa, para na enfermaria, na UTI, pós-alta, sempre. Desaturou, caiu de 88, O2 com certeza, vai fazer parte do teu programa. Seu programa de assistência ambulatorial, domiciliar, só vai funcionar se o oxigênio estiver ali. Você vai ter uma resposta mais fidedigna. E durante esse processo, lembra o que eu falei aqui, aí a minha opinião é assim, quando o paciente ainda não chegou abaixo de 88, mas ele está desaturando, se você estiver no hospital com oxigênio na sua mão, não tem por que você não usar para manter a saturação dele enquanto você consome mais. Se ele tiver queda da saturação, não precisa passar de 88 para menos para você botar O2. Minimize essa queda que você melhora seu resultado. Já que o tempo é curto, você vai fazer uma ou duas sessões por dia só com esse cara internado, se tiver com 95 e você aumentar o consumo ele de saturar, aumenta a oferta. Aumentar quanto? 1 litro, não é 50% a mais. 1 litrinho a mais já costuma corrigir isso. Sempre me perguntam, professor, e a VNI? A VNI vai mudar toda a forma de ofertar oxigênio. Mas a VNI não é dada tanto com essa meta de melhorar a FiO2, ela é dada para aliviar o desconforto, trabalhar com metaborreflexo, é outra gaveta que a gente pode discutir num outro momento. A VNI minimiza a saturação, é óbvio, melhora a eficiência da ventilação, mas é um outro departamento aí. Você pode também usar, mas não com meta de socar FiO2 para dentro alta. Então, são coisas um pouco diferentes, tá bom? Então, nessa discussão, era mais ou menos isso, o caminho que eu queria construir aqui, eu consegui fazer isso em... Nossa, até passei o tempo que eu queria, mas quem quiser discutir um pouquinho alguma coisa, fico à disposição. Para quem vai ver a gravação depois, pessoal, agradeço aí a presença. Então, foi a última reunião do ano. Vou encerrar aqui a gravação formalmente e obrigado a todos que participaram durante o ano todo aí, foi um prazer tê-los. Esperamos em 2023 manter nossa educação continuada aberta para o Brasil inteiro, tá bom? Isso, lembrando, agradecer aí à diretoria do Hugo por acreditar nesse trabalho e estar apoiando isso. Então, agradeço aí pela gravação, boas festas para todos. A gente continua aqui para a discussão.